Olá, chegamos ao segundo dia de estudos da série A Batalha Final, na qual estamos sendo apresentados aos livros de Daniel e Apocalipse. O tema de hoje é a Batalha no Deserto. Muito curioso, não? Então fique com a gente para descobrir o que a Bíblia apresenta sobre este assunto. Vamos ao estudo de hoje? Olá, que bom ter a sua companhia. O assunto é a batalha no deserto. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse 12, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Até aí. Aqui diz que o dragão tem uma cauda, e essa cauda conseguiu arrastar após si 1/3 das estrelas dos céus. De acordo com Apocalipse 1, verso 20, estrelas representam anjos, e de acordo com Daniel 12, versículos 3 ao 4, também pode representar os mensageiros de Deus, os fiéis pregadores da palavra de Deus. Lá no céu, o dragão, o diabo, com a sua cauda, arrastou 1/3 dos anjos. Hoje, Satanás quer arrastar os seres humanos, a você e a mim. Tomemos cuidado. Mas o que representa a cauda de Satanás? Seria essa cauda um laço, um rabo com uma seta na ponta para arrastar as pessoas? Quando se fala em diabo, as pessoas já imaginam uma figura grotesca, com 2 chifres, com pé de bode, com uma cauda, com uma seta na ponta, né? E um garfo na mão para cutucar os ímpios no inferno. Mas seria o diabo assim? De acordo com a Bíblia, não é assim. Era um anjo perfeito e se tornou imperfeito, era bom e se tornou mau. E se tornou o príncipe das trevas, o enganador de todo mundo. Então essa cauda de Satanás não é literal. Vamos ver então o que representa em Isaías, no capítulo 9 e o versículo 15. Aqui está Isaías capítulo 9 e o versículo 15, o que representa cauda na profecia bíblica. Está escrito: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então Satanás, no céu, com a sua pregação falsa, conseguiu enganar 1/3 dos milhões de anjos. Só que hoje Satanás não consegue mais enganar anjos, porque está restrito a esse planeta, mas está ainda com a sua cauda arrastando seres humanos. Então, essa cauda representa falso profeta ou mentira. Por isso, aquele que mente é a cauda de Satanás. Tome cuidado com a mentira. Para Deus não existe mentirinha branca, verde, amarela. Tudo é mentira. E o pai da mentira é Satanás. Então, está cheio de cauda por aí. De acordo com o livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 24, abra a sua Bíblia, por favor. Aqui está Mateus capítulo 24 e o versículo também 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Os falsos profetas são instrumentos de Satanás para arrastar após si, não anjos, mas seres humanos. Agora, quais são as características de um falso profeta? Como identificá-los? Primeiro, quero fazer uma pergunta a você. Você conhece uma nota falsa de R$13?
Claro que não. Mas por que você não conhece? Veja, não é porque não existe apenas, é porque não existe uma verdadeira. Porque se existisse uma nota verdadeira de R$13, você poderia algum dia conhecer uma falsa. Porque a falsa, ela parece com a verdade, ou a verdadeira. Agora, você já ouviu falar de uma nota falsa de R$5, R$10 ou R$50? Eu creio que sim. Cremos até que eu creio até que já peguei uma nota falsa nas minhas mãos. Mas eu, particularmente, eu não consigo distinguir uma falsa da verdadeira. Alguns falam assim da textura do papel, outros falam da marca d'água, enfim, de detalhes que só um especialista sabe. Mas por que uma nota falsa engana? Ela engana porque parece com a verdade. E eu quero analisar com você agora uma artimanha de Satanás usando os seus falsos profetas para enganar. E olha, abra o olho, pode ser que você esteja sendo enganado por uma cauda de Satanás. Então abra sua Bíblia no livro do evangelista Mateus, no capítulo 4, e veremos agora a batalha no deserto, verso 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja que nós vivemos não só do Novo Testamento, mas de toda a palavra, incluindo o Antigo Testamento, que procede da boca de Deus. Agora, veja que nessa batalha, Satanás se apresentou a Jesus no deserto. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Obviamente, teve fome, e com fome desejava o alimento. E Satanás veio para tentá-lo neste momento de fraqueza física. Olha, Satanás sempre vai nos tentar nos pontos mais fracos. Se sua fraqueza é a bebida alcoólica, Satanás vai usar esse argumento ou tentações em cima disso. Se a fraqueza é o vício do cigarro, as drogas, o adultério, a pornografia, a crítica, Satanás vai colocar tudo isso na sua frente para você abandonar Deus. Mas faça como Jesus. Fique com a palavra. Quando Satanás se apresentou lá no deserto, não se apresentou como era, mas se disfarçou em anjo de luz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 14, diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. Então tome cuidado, nunca aceite as coisas pela aparência, mas pela palavra. Sabe por quê? Porque pela aparência era do céu, mas pelas palavras era do inferno. Pela aparência era de Deus, mas pelas palavras era do inimigo, ou seja, o próprio inimigo. Então não vá pela aparência. Você deve aceitar algo pelas palavras, se elas são de Deus ou não. Em Gálatas 1, verso 5 em diante, verso 6 em diante, diz que se um anjo do céu descer aqui e dizer algo que vai além do que já está escrito na Bíblia Sagrada, então seja anátema. Você não deve aceitar simplesmente porque alguém diz que é cheio de luz, do Espírito Santo, está falando. Você deve ver o argumento bíblico, texto e contexto, para não arrumar um pretexto. Agora, preste atenção num detalhe. De acordo com a Bíblia, Jesus, ele venceu Satanás. Mas ele venceu com que argumento? Sabe qual argumento? Jesus disse assim, em resposta à tentação de Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, está escrito, isso quer dizer que ele estava usando a palavra. E eu pergunto, ele estava usando qual palavra, qual Bíblia, Novo ou Antigo Testamento? Obviamente o Antigo Testamento, porque o Novo não estava escrito ainda. E tem gente que fala assim, não, o Antigo Testamento não vale mais, o Antigo Testamento já passou, estamos agora na época do Novo, somos salvos pela graça, e aqueles velhos argumentos tentando dizer que aqueles que obedecem à lei estão na época do Antigo Testamento.
Mas essas pessoas ignoram que o ensino bíblico dos dízimos está no Antigo Testamento. Malaquias 3, de 8 ao 10. E isso eles não dizem que foi abolido. Isso eles não dizem, é passado, né? Porque toda a igreja pede o dízimo, pede também as ofertas. Mas por que quando fala da lei, eles usam o argumento que é do Antigo Testamento? Então algo está errado, você não acha? Olha, Jesus usou a Bíblia para vencer. Você quer vencer as tentações? Então usa a palavra. Se alguém convidar você para ir em uma casa noturna, por exemplo, e adulterar, trair a sua esposa, fique com a palavra. O mandamento diz assim, não adulterarás. Se alguém está chamando você para beber bebida alcoólica, seja um pouquinho que seja, para Deus é pecado do mesmo jeito, então você deve ficar com a palavra. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, que o seu corpo, o meu corpo, é o santuário do Espírito Santo. E você não deve ingerir aquilo que destrói o seu corpo. Então fique com a palavra. Se alguém disser assim, ó, vamos desobedecer a lei de Deus, não, fique com a palavra e você será um vencedor. Jesus disse, está escrito. Onde está escrito? Na Bíblia, mas em que livro? Em que capítulo? Em que versículo? Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3 foi o verso que Jesus usou para vencer Satanás. Está escrito aqui. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você está entendendo? Jesus, ele citou este versículo e assim venceu Satanás neste momento, mas Satanás não desistiu. Agora, por favor, olha por favor nos meus olhos, preste muita atenção no que vamos dizer, que eu considero particularmente o auge da mensagem de hoje, este momento. Porque Jesus estava usando a Bíblia lá no deserto, embora não tinha um rolo da Bíblia em suas mãos, mas estava usando a Bíblia, porque ele era estudioso da Bíblia. Mas agora você vai ver o próprio Satanás usando a Bíblia para tentar Jesus. Veja que terrível ousadia. Então volte para Mateus, no capítulo 4, e veja agora o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E o verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, até aí. Veja que Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, lá no pináculo do templo. Se és filho de Deus, e esta palavra se denota dúvida, se fosse um anjo de Deus, não duvidaria que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Mas veja, se és filho de Deus, atira-te abaixo, disse Satanás a Jesus, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito e te guardem para não tropeçares em alguma pedra. Este verso foi citado por Satanás, mas não foi citado completo e foi citado fora do contexto. Veja que Satanás estava usando a Bíblia. Eu pergunto a você, Satanás conhece a Bíblia? Conhece. Conhece melhor do que qualquer um de nós, só que ele torce, ele tira um texto fora do contexto ou tira parte de um texto para arrumar um pretexto e assim engana milhares. É assim que as caudas, os instrumentos de Satanás, que são os falsos profetas, fazem hoje. Existem muitos por aí usando a Bíblia para enganar. O maior engano nos últimos dias é engano religioso, meu amigo. Eu quero que você entenda isso. Jesus disse assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Está em Provérbios capítulo 14, verso 12, e o que lemos anteriormente, ou mencionamos, Mateus 7, 21 a 23. Então você não deve, digamos assim, seguir só porque é evangélico. Você e eu precisamos entender que existe a mentira, os falsos profetas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Vamos ver o livro que Satanás citou, e o versículo,
para tentar Jesus. E veja a artimanha. Salmo capítulo 91, Salmo 91, e o versículo, aqui está, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Para um pouquinho, olha para cá. Esta frase, em todos os teus caminhos, em Mateus capítulo 4, você verificou que não está. Isso quer dizer que Satanás omitiu essa frase em todos os teus caminhos. Vamos continuar lendo para depois explicarmos. Vamos lá. O versículo 12 agora. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ok. Então observe, por que Satanás omitiu a frase em todos os teus caminhos? Sabe por quê? Porque aqui nós encontramos uma grande artimanha de Satanás no engano. Não tentarás o Senhor teu Deus, foi a resposta de Cristo, dizendo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus citou está em Deuteronômio capítulo 6, o verso 16, para refutar uma tentação de Satanás usando a Bíblia. Mas vamos analisar o texto. Quando diz em todos os teus caminhos, significa em todos os caminhos da escolha de Deus. Deus prometeu protegê-lo e proteger a mim também, mas não nas suas escolhas, mas nas escolhas de Deus. Quando você for escolher um caminho, não escolha simplesmente o que você quer, mas o que Deus quer. Se você decidir fazer a vontade da carne, meu amigo, como é que você vai pedir a proteção de Deus? Isso é tentar a Deus. Quer um exemplo? Digamos que você esteja numa rodovia, a velocidade máxima é 120 por hora. E depois ali você encontra uma placa, curva fechada a 300 metros. Reduza a velocidade, não insista. Mas você está a 150 por hora, acima do normal, o que não é permitido. E você fala assim, Senhor, você faz uma oração, Senhor, eu não vou reduzir, me proteja por favor. Meu amigo, se você tem tudo para reduzir a velocidade, que já está errado em alta velocidade, e você não reduz, pode preparar o caixão. Isso é tentar a Deus. Uma pessoa está num prédio aí de 50 andares e fala, Senhor, eu vou pular daqui, me proteja. Meu amigo, não adianta, isso é tentar a Deus. Ou então você coloca numa mesa carnes imundas, bebidas alcoólicas, cigarro, enfim, e você fala, Senhor, vou orar aqui para o Senhor purificar esse alimento. Não adianta, isso é tentar a Deus. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Assim fazem os falsos profetas de hoje em dia. Quando pega um texto fora do contexto ou omite parte de um texto. Eu quero dar um rápido exemplo para você. Em Romanos 10, verso 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E muitos dizem assim, bom, quando Jesus veio, a lei acabou. A lei foi abolida. Você está entendendo, meu amigo? Mas se a lei acabou, se o fim significa término, então não existe mais lei. E se não existe lei, também não existe pecado. Se não existe pecado, Cristo morreu para salvar quem? Entendeu? Então, aquele fim de Romanos 10, verso 4, não é de término, mas sim de finalidade, de objetivo, de alvo, de meta. Você está entendendo? Então, cuidado com aqueles que pregam, a lei foi abolida. Em Mateus 5, 17 ao 18, Jesus categoricamente fala assim, não vim abrogar, não vim revogar a lei, mas vim para cumprir. Você está entendendo? E para a gente concluir, eu quero ler com você um texto que é fortíssimo. Podemos? Veja só, primeira carta de João, capítulo 2, o verso 4. Aqui está, bem pertinho do Apocalipse, está escrito o seguinte, 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Amigo, amiga, aqui está um grande argumento bíblico. Qualquer pregador, com todo respeito falando, qualquer pregador, qualquer profeta, qualquer líder religioso que diz, eu o conheço, eu o amo, né? Mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja, é uma cauda. Então tome cuidado, aceite a verdade, entregue sua vida a Jesus e aceite toda a palavra. Seja como os bereanos de Atos 17.
Confira para ver se as coisas de fato são assim. Não vá pela boca do líder, não vá pelo argumento humano, mas confira, questione. Não seja incrédulo, seja crente. Tenha fé, mas não vá pela boca do ser humano. Entregue sua vida a Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Você gostaria de orar comigo? De juntos entregarmos a vida ao Senhor? Então feche os seus olhos. Grande e maravilhoso Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado por nos revelar algumas características dos falsos profetas e ajuda-nos a não cair nesses enganos dos últimos dias. Abençoe essa amiga telespectadora, abençoe esse amigo, essa amiga que está agora orando conosco. Nos conceda a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço para você, para a sua família e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Um grande abraço. Que bênção ter a oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Chegou o momento de confirmar o que você aprendeu. Responda as perguntas do link e envie para a gente junto com os seus dados. Você também pode entrar em contato conosco através do número de WhatsApp que está aparecendo na tela.